a liberdade sociopolítica e econômica sob a perspectiva feminina. Nos 4 cantos do planeta, encontramos mulheres fortes e ousadas, que não se limitavam aos padrões que a sociedade impunha, que se tornaram emblemáticas por sua postura e atitude. Princesa Diana, considerada a princesa do povo, não ficou à sombra do príncipe, brilhou por sua conta, por ser filântropa, ativista de combate à AIDS, doença que na época era alvo de muita discriminação e de outras causas. Além disso, era um ícone de elegância e moda. Também temos Chiquinha Gonzaga, brasileira, que já no fim do século XIX se mostrava fora da caixinha. Filha de uma mulher escravizada com um marechal, tornou-se compositora, instrumentista e maestrina. Pioneira no choro, na composição de marchas de carnaval e primeira mulher a reger orquestra no Brasil. Discriminada por ser mãe divorciada e por fumar em público, que não era comum a mulheres. Mesmo assim, continuava a lecionar e festejar com o que mais amava, a música, que foi até motivo de um de seus divórcios. Nina Simone, artista incrível, mãe, pianista, cantora e compositora, que usou seus talentos e sua personalidade forte na luta pelos direitos civis da população negra norte-americana, lutando ao lado de ícones como Martin Luther King Jr. Podemos falar também de Malala, jovem paquistanesa, que aos 16 anos foi baleada na cabeça, simplesmente por querer estudar e por denunciar que os talibãs proibiam que mulheres tivessem acesso à educação. Ela sobreviveu e desde então conta sua história e milita em prol do direito à educação por todo o mundo. Hoje tem 21 anos e é a pessoa mais jovem laureada por um prêmio Nobel. Também temos Oprah Winfrey, apresentadora de TV, atriz e empresária norte-americana. Ela se tornou uma mulher poderosa pela superação de um passado muito difícil. Teve uma infância marcada pela pobreza e pelo estupro. Hoje, é uma das personalidades mais influentes da TV americana. Além de serem incríveis, todas elas têm outra coisa em comum: a repressão que sofreram, por não se adequarem aos padrões, por tentarem viver como queriam. Liberdade é um direito humano universal. Mas na prática, muitas mulheres têm grande dificuldade de usufruir dela. Não importa quão influentes sejam no contexto social, político ou econômico. Mulheres até hoje lutam por seus direitos. E com o recorte racial, essa luta é ainda mais intensa. Para algumas pessoas, pode ser fácil responder, mas sob a perspectiva feminina, o que é liberdade? Neste vídeo, vamos conhecer conceitos de liberdade e saber, a partir de vivências diversas, como eles se aplicam às mulheres. Assista até o final e faça essa importante reflexão com a gente. Segundo o dicionário, liberdade significa o direito de agir segundo seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Há vários tipos de liberdade. No meio jurídico, existe a liberdade condicional e a liberdade provisória. A liberdade de expressão, que permite expressar as suas opiniões e crenças sem ser censurado. Com origem no termo em latim libertas, pode ser sinônimo de ousadia, franqueza ou familiaridade. Pode consistir na personalização de ideologias liberais. De acordo com a ética, a liberdade está relacionada com a responsabilidade. Segundo a filosofia, liberdade é o conjunto de direitos de cada indivíduo perante o governo do país em que reside. Diversos filósofos estudaram e publicaram suas obras sobre a liberdade. Para Descartes, a liberdade é motivada pela decisão do próprio indivíduo.
Mas muitas vezes essa vontade depende de outros fatores, como o dinheiro ou bens materiais. Segundo Kant, liberdade é o direito do indivíduo de editar suas próprias regras, que devem ser seguidas racionalmente de acordo com a moral. Karl Marx diz que a liberdade humana é a prática dos indivíduos, associada a bens materiais e manifestada em grupo. Visto que o significado de liberdade pode variar, como profissionais de diferentes áreas explicariam o que é liberdade? Conceitos de liberdade, né? Tem muita coisa para se estudar sobre isso, mas pelo que eu já estudei num certo momento da minha carreira e agora quero retomar, a gente pode entender pela visão sartriana, né, que liberdade se refere a opções de eleição, ou seja, opções de escolha, tá? Mas claro que tem que problematizar muito melhor isso, porque nem toda escolha é livre, mas para ele ter uma liberdade significaria poder escolher entre diversas opções sem interferências. E daí, lógico que o filósofo vai problematizar bem isso. Já Bauman, que é um filósofo polonês, se baseando em Spinoza, não vai falar tanto de escolha, mas sim da capacidade do sujeito de ser livre das suas próprias paixões, das suas próprias emoções. E porque se a pessoa se jogasse para essas emoções e essas pulsões, ficaria mais difícil ela fazer um outro caminho, né? Qual seria a base para a liberdade, então, para esses autores? Pelo menos para Bauman, né? A razão, refletir sobre as suas escolhas. E, nesse sentido, a gente entra no conceito de Kant, né, que é aquele filósofo alemão também, iluminista, que vai falar muito sobre o que é o esclarecimento, né, ou Aufklärung em alemão, que é o sinônimo de iluminismo. E ele vai puxar todo um conceito de autonomia, que é a capacidade de pensar por si só, livre de interferências alheias. Daí a gente poderia entender liberdade como uma consequência dessa autonomia. Bom, o que mais se aplica hoje? Eu acho que desses que eu falei, todos se aplicam hoje. Liberdade seria uma junção dessas ideias. Claro que o afeto, que a emoção, em vários conceitos, pode ser benéfica para o sujeito, podem ser benéficos para o sujeito, inclusive até levá-lo a reflexões posteriores. Mas em diversos contextos, a emoção e a afetação, elas podem, de repente, reduzir uma capacidade de reflexão do sujeito. Claro que a gente teria que desenvolver melhor isso para falar quais contextos são esses. A publicidade emocional no contexto de sociedade de consumo, na minha opinião, seria um desses contextos em que a emoção poderia ir contra o aprimoramento de uma liberdade de opinião. Beleza. Então, hoje, para viver nessa sociedade de consumo pós-moderna, eu acredito que o sujeito deve fazer uso, sim, muito da sua razão nas suas escolhas e deve, sim, entender que liberdade é a liberdade de opções, mas que tem muitas sugestões ocultas podendo interferir nessa liberdade, nessa escolha de opções e, portanto, ele deve estar muito atento a isso. A liberdade muitas vezes é conceituada como a sensação de ter o direito de agir, segundo o seu livre-arbítrio. A liberdade sociopolítica e econômica, sob a perspectiva feminina, é o tema do nosso trabalho, baseado no questionamento dirigido a várias mulheres, com vivências distintas, mas com a mesma liberdade de poder dizer: o que é liberdade para elas? Liberdade para mim é poder ser quem eu quiser, no lugar que eu quiser, é poder sonhar, decidir, realizar
e ocupar diversos espaços, seja ele na política, nas escolas, nas ruas, com a roupa que eu quiser, como eu quiser, na hora que eu quiser. E, infelizmente essa liberdade tem sido muito limitada pelo machismo, mas está na hora da gente mudar, porque se tem uma coisa que mulher pode, é poder. Para mim, liberdade é não ter medo de mostrar quem somos. É a gente poder mostrar para todo mundo a nossa identidade, a nossa sexualidade, a nossa cor, a nossa forma de ser, sem ter nenhum tipo de medo de sofrer retaliação, violência, preconceito, ameaça. Então, para mim, liberdade é não ter medo. Liberdade para mim é você ter o direito de você se expressar do jeito que você quiser, vestir a roupa que você quiser, usar o seu cabelo do jeito que você quiser, ter a liberdade de ser do jeito que você é. Tanto seu corpo, de ser mais gordinha, mais magra, mais alta, mais baixa, não ter vergonha de ser quem você é e poder ser quem você é livremente. Bom, liberdade para mim, enquanto uma mulher cisgênero, branca, lésbica, de classe média, primeiramente de existir, de ter a minha vida garantida, né? Que é uma liberdade de estar nesse mundo, de estar nesse lugar, de estar numa universidade federal, e que é um direito que foi negado a diversas mulheres que não tiveram a mesma oportunidade, ou mesmo que foram vítimas de feminicídio, de transfobia, de racismo, que não podem estar aqui hoje para colocar o que é liberdade para elas. Está muito além da liberdade de pensar e dizer o que eu quero. Liberdade, primeiramente, eu tenho que estar aqui, eu tenho que poder existir como qualquer outro que está nesse espaço. É poder andar em lugares públicos sem ser olhada com maus olhados por causa da cor. Mulheres negras somos muito criticadas. E também pelas nossas vestes. Eu acho que liberdade é a pessoa olhar para você e achar que você está bem. Isso para mim é liberdade. Temos que lutar pela essa liberdade sobre nós mulheres. Muito criticada pelos homens. Acha que tem poder sobre nós. Só que não é nada disso. Nós somos livres. Nós nascemos livres. Nós saímos do ventre de uma mulher. Temos que vencer esse preconceito sobre a violência contra a mulher, porque isso é um absurdo. Eu sou camelô de rua, tenho meu filho, sou separada, corro atrás dos meus objetivos. Nós, mulheres, temos que vencer esse preconceito. Eu poder usar o que eu quiser, como eu quiser, tipo, seja curto ou seja longo e ninguém me julgar. Eu acho que meu pai não me proibiu de fazer essas coisas porque ele é muito restrito com isso e aí eu acho que ele tira um pouco minha liberdade toda vez que ele reclama de algo que eu tô usando e também de não me sentir segura usando o que eu quero na rua. Sei lá, eu poder ficar na rua até a hora que eu quiser, sem me preocupar com, tipo, se tá muito tarde pra pegar um Uber, ou se eu pegar um ônibus agora vai ser perigoso, se tá muito escuro na rua, ou algo do tipo. Poder sair com os meus amigos sem me preocupar com hora pra voltar, ou se tá muito ruim de ficar ali na rua, porque pode ser perigoso pra mim, tipo, não pra eles não entendem muito isso. E o que é liberdade para mim como mulher? Liberdade para mim como mulher é eu e as mulheres terem a liberdade de escolher livremente que papéis sociais elas querem exercer na sociedade e que outros papéis diferentemente dos sociais. Exemplo, se ela quer ser lésbica, pode. Se ela quer ser mãe, pode. Não quer ser mãe, pode. Quer ter marido, namorado, namorada, esposa, pode. Não quer, pode também. Quer ser transgênero, pode. Quer ser homem, pode. Para mim, liberdade é em todos esses sentidos. Quer ser dona de casa, pode. Quer trabalhar e ser chefe, pode. Quer ser feminista, pode. Liberdade é poder escolher. E nesse momento, só que nesse momento, como essas liberdades, como a gente não tem essa liberdade, porque alguns papéis sociais são mais incentivados que outros, como a domesticidade, que é a mulher no lar e não no mercado de trabalho, e a maternidade, né, ainda a submissão ao homem, outros papéis contra-intuitivos seriam os que deveriam ser mais enfatizados na mídia. Mas então, repetindo, liberdade como mulher hoje para mim é poder escolher entre essa profusão de subjetividade.
Essas mulheres fantásticas, mesmo oprimidas por uma sociedade machista, lutaram por sua liberdade e inspiraram outras mulheres a fazerem o mesmo. E para você, o que é liberdade?